Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o salmista, no Salmo 122 e o versículo 1, ele nos fala da felicidade em buscar o momento de adoração. Quando diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Cada um de nós estamos fazendo da nossa casa a casa do Senhor, no templo do Espírito Santo que somos nós, e em nossas casas que hoje são a igreja do Senhor. Adoremos ao nosso Deus na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Pai querido, Pai amado, estamos reunidos e alegres por termos a oportunidade de te adorar. Que nossos lares sejam um local aceitável para adoração. Acolhe-nos em tua presença. Aceita, Senhor, o nosso culto e seja presente entre nós nesses momentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão santo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Pai, cremos e confiamos em Ti. Sabemos que Tua graça e misericórdia nunca se afasta de nós. Sabemos que o Senhor acolhe as crianças em Tua presença, que também elas, Senhor, tenham o prazer de sentir a presença de Cristo. Cuida de cada uma de nossas crianças com Teu maravilhoso amor. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 56, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem um cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém. Deus enviou seu Filho.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Hoje eu separei um texto aqui para nós meditarmos na palavra de Deus, que se encontra lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3. Esse texto ele diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. É um texto pequeno, vou ler mais uma vez. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Meus irmãos, o profeta Amós, ele atuou num tempo de muita prosperidade e riqueza em Israel. Era um tempo de boa produção agrícola, pecuária, era um tempo de ausência de grandes conflitos com outros povos, ou seja, um tempo bom para aquele povo. Porém, havia algo triste no comportamento do povo e que o profeta Amós denuncia muito no seu livro. Era que a sociedade estava dividida em 2 grupos, ricos e pobres. E a comunhão com Deus foi ficando superficial e perdendo-se ao longo do tempo. E por conta disso, o profeta denuncia as injustiças sociais, o orgulho, a falsa adoração. E fica claro que para Amós havia uma causa primeira para que Israel estivesse vivendo daquela maneira, que era a falta de vida com Deus. A partir disso, todos os outros relacionamentos se tornaram difíceis, se tornaram conflituosos. Maus relacionamentos entre as diferentes classes sociais, meus irmãos, geram uma nação conflituosa. E somente bons relacionamentos interpessoais podem gerar base e força suficiente para poder superar crises e conflitos dessa nação. E eu quero, com os irmãos, olhar em como nós nos relacionamos com Deus, para também entendermos como nos relacionamos uns com os outros. Eu vou destacar 2 pontos aqui nesse texto que nós lemos. O primeiro ponto que eu vou destacar é a expressão andar junto. Sobre esse versículo que nós lemos, meus irmãos, não existe uma concordância única sobre qual relacionamento o profeta estava falando. Se ele falava dele com Deus, e que, portanto, ele era um genuíno porta-voz do Senhor, ou se ele estava falando do relacionamento de Deus com o povo, e que esse era distante por parte do povo. Mas, de todo jeito, ele fala sobre relacionamento. E, particularmente para mim, esses 2 entendimentos podem perfeitamente caminhar lado a lado. Andar juntos aqui oferece uma ideia de compartilhamento de vidas. É um compartilhar que traz colaboração de todas as partes. Cada um oferece um pouco de vida para o relacionamento. É um andar que só pode ser verdadeiro quando todos avançam juntos, não ficando ninguém para trás e nem muito menos abandonado pelo meio do caminho. A partir disso, nós podemos pensar em como é a nossa caminhada com Deus, como nós nos relacionamos com Deus. E partindo dessa reflexão da nossa relação com Deus, nós podemos pensar como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós andamos juntos, se nós compartilhamos vida,
se existe uma colaboração mútua nos nossos relacionamentos, se existe cuidado, empatia, acolhimento. São todas reflexões importantes para as nossas vidas. E é uma reflexão essencial para cada um de nós. Pensar o nosso relacionamento com Deus, como nós andamos com Deus, para a partir desse pensamento, dessa reflexão, olhar e refletir sobre como nos relacionamos uns com os outros. O segundo ponto, meus irmãos, é a expressão acordo. Amós, é interessante que ele nos oferece a resposta para a pergunta dele na própria pergunta, né? Porque a pergunta deixa bem claro que existe uma única resposta esperada, que só é possível andar com Deus quando existe um acordo, quando existe uma aliança entre Deus e nós, e que nós amemos essa aliança que Deus faz conosco. Sobre essa palavra, o estudioso Moody, ele afirmou o seguinte: sem que se tenha concordado, isto é, assumido um compromisso, fica impossível andar junto. Pelo menos nesse sentido que Amós dá para a palavra. Meus irmãos, Deus em Cristo estabeleceu uma aliança eterna conosco. Aliás, Deus é de longe a parte mais fiel desse compromisso, a parte mais fiel dessa aliança, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é tão compromissado com essa aliança que Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E Deus espera, o que Deus quer é que exista em nós essa mesma disposição do relacionamento íntimo com Ele. É claro que nesse relacionamento, nesse compromisso com o Senhor, existe uma série de orientações bíblicas que nos indicam sobre como nós devemos viver essa íntima relação com o Senhor. Por outro lado, a Bíblia também nos conta que há uma série de compromissos assumidos por Deus e que nós podemos ficar tranquilos porque é certo que Ele fez, Ele fará tudo aquilo que prometeu e continua fazendo. Ele fez, faz e fará tudo aquilo que Ele prometeu. Mas antes disso, meus irmãos, eu penso que uma primeira concordância num relacionamento não precisa ser necessariamente o que se deve ou não fazer, mas sim o próprio acordo em andar juntos em amor. Seria algo como as partes dizendo: nós concordamos em andar juntos e vamos andar juntos em amor, numa relação de amor. E aí sim, a partir disso, é construída essa convivência, olhando sempre para o que cada pessoa pode trazer de construtivo e edificante para essa relação. Existem pesquisas, meus irmãos, que mostram que os desejos de mais de 70% das pessoas jovens e jovens adultas envolvem serem muito ricas e muito famosas. Pode ser que as pessoas não assumam isso tão diretamente em público. Alguns assumem, mas quando as pessoas podem responder sem que ninguém as veja, é isso que normalmente elas dizem, mais de 70% das pessoas. Ok, cada pessoa tem o direito de desejar o que bem quiser. E eu também não estou pensando aqui se essas coisas são boas ou ruins. Eu estou nesse ponto aqui passando só a informação, o resultado das pesquisas, do que as pessoas dizem. Há também um estudo realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que já dura 80 anos.
E esse estudo busca compreender, entender melhor questões de saúde e de felicidade. E como que ele começou? Em 1938, perto de 800 jovens e adolescentes, homens, começaram a ser acompanhados. E ainda hoje alguns deles são acompanhados porque estão vivos. Há 15 anos, suas esposas começaram a participar do estudo também. E hoje, mais de 2 mil descendentes desses homens continuam sendo estudados. E qual tem sido o resultado desse estudo? Primeiro, que bons relacionamentos mantêm as pessoas saudáveis e felizes. Segundo, que as interações sociais são boas e que a solidão pode ser mortal. Terceiro, que o mais importante não é a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos, mas sim a qualidade desses relacionamentos. E quarto, que bons relacionamentos não protegem apenas o corpo, mas também o cérebro. Porque pessoas com mais de 80 anos e que vivem bons relacionamentos têm uma memória muito melhor do que aqueles que viveram o contrário disso. Isso tudo tem muito a ver com bons acordos, boas alianças para a construção de bons relacionamentos durante a vida. Amós está apenas ajudando, afirmando que a primeira boa aliança é com Deus. Para concluir, meus irmãos, quero nos lembrar que Cristo é a declaração suprema de que Deus nos quer ter em sua intimidade. Cristo é a aliança entre nós e Deus. Amós, quando defende o seu ministério destacando a aliança entre Deus e ele, nos conta também que nós, tal como ele, devemos partir também da nossa aliança com Cristo. Nós temos nesses dias uma grande oportunidade de refletir sobre a nossa comunhão com Cristo e a partir dela, partindo dela, pensar nas nossas relações em família, casamento, irmãos, pais e filhos e todas as outras. Amém? Meus irmãos, que essa ceia tão especial que nós faremos seja um marco de saúde e felicidade, ou, se for preciso, seja o marco do início da restauração da saúde e da felicidade da nossa vida com Deus e uns com os outros. Deus nos abençoe. E vamos orar. Quero orar com vocês. Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa aliança eterna que o Senhor em Cristo fez conosco, Pai. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro e deseja que nós amemos ao Senhor também. E o Senhor coloca à nossa disposição tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso para que possamos desenvolver esse amor pelo Senhor, ó Pai. E agradecemos também a Ti, ó Pai, porque a partir desse amor com o Senhor, nós também podemos construir relações boas, saudáveis, felizes, uns com os outros, ó Pai. Orienta-nos nesse caminho. Espírito Santo do Senhor, ajuda cada um de nós a trilhar esse caminho da construção de bons relacionamentos com Deus e uns com os outros, para que de fato sejamos saudáveis e felizes, em nome de Jesus Cristo.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações insondáveis do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, com seus lares, seus familiares e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor. E mesmo que não estejamos juntos aqui na igreja, mas juntos em comunhão de família, nos nossos lares, nós vamos participar da ceia do Senhor, que é graça de Deus para as nossas vidas. Um momento também de experimentarmos a presença maravilhosa, graciosa de Cristo nas nossas vidas, nos nossos lares, de uma maneira tremenda em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina com relação à ceia que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E cada um policie-se a si mesmo, reflita sobre a sua vida, a sua comunhão com o Senhor, sobre esse tempo na sua vida, e a partir disso, coma do pão e beba do cálice. E nós convidamos você, no seu lar, com a sua família, a partilharem da ceia do Senhor nessa noite, todos juntos, em nome de Jesus Cristo. O Samuel vai orar para a gente. Senhor, muito obrigado, Pai, pela salvação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela morte, pela ressurreição que nos trouxe vida, Pai, e que nos trouxe paz, Deus. Obrigado, Senhor, pela ceia, esse presente, essa graça maravilhosa que o Senhor nos deixou, da qual nós podemos desfrutar, ó Pai, e juntos, Deus, na presença de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, podemos ter comunhão com as nossas famílias, podemos ter comunhão com o Senhor. Traz, ó Deus, ao nosso coração toda a paz, ó Deus, traz ao nosso coração, Deus, a certeza de que o Senhor está conosco. E dessa forma, Deus, os elementos, o pão e o vinho, façam parte da nossa vida, abençoando, Deus, a cada um de nós aqui e a cada lar que nesse momento também está ceando junto com o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Tomai e comei. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. E quem participou do pão, participe também do cálice do Senhor. Que isso seja um momento de muita bênção na sua vida, na sua casa, de comunhão entre nós e Deus, e comunhão entre nós também, entre família. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, ó Deus, esse tremendo e maravilhoso privilégio de ceiarmos, ó Deus, participarmos da Tua ceia nos nossos lares nessa noite, ó Pai. Pela Tua graça, o Senhor assim permitiu que fizéssemos dessa maneira. E que a nossa casa se encha da alegria da presença do Senhor. Os nossos corações sejam acolhidos e confortados na Tua presença em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque Tu és um Deus tremendo em poder e em cuidado sobre as nossas vidas, ó Deus. E cada um que participou da ceia, cada uma que participaram da ceia, sintam-se, Deus, abençoados de maneira milagrosa e maravilhosa por Ti, ó Pai. E também nesse momento nós celebramos a Ti, fazendo a oração que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam, irmãos, convosco, com seus lares, suas famílias e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém.